E aí, meu amigo e minha amiga, estamos de volta aqui, né? Dando continuidade ao estudo do nosso regimento interno, agora a gente vai falar sobre os órgãos da Assembleia, tá? Então, assim, é a foto, tá? A gente vai passar a falar agora da parte estática, tá? Da Assembleia Legislativa, que está dentro do regimento, certo? Os órgãos, gente, são partes, tá? Eles não possuem personalidade jurídica própria, então são partes da Assembleia, né? Para melhor funcionar, ela vai dividir suas competências em determinados órgãos, tá bom? E aí nós temos, né, como órgão da Assembleia, nós temos a mesa, é o principal órgão, é o órgão que direciona os trabalhos legislativos e administrativos da casa, tá? Dentro da mesa, a mesa ela é composta por 9 membros. Dentro da mesa a gente tem a presidência, que é formada pelo presidente e pelo vice-presidente, e pela secretaria, que são os 4 secretários. Tá? Então, mesa formada por 9 membros, 4 vice-presidentes, 4 secretários e o presidente, certo? A gente vai falar da presidência. A presidência, na verdade, né, é formada pelo presidente e pelos vice-presidentes, tá certo? Pela vice-presidência, que é formada pelos 4 vice-presidentes, pela secretaria, né, eu botei no plural aí, mas você tira em casa, tá? Que é secretaria, que são secretários, são 4 secretários. Aí nós temos a ouvidoria parlamentar, corregedoria parlamentar e a procuradoria da mulher e as comissões, tá? Esses são os órgãos da Assembleia. Em separado, a gente estuda os deputados. A gente vai falar sobre os deputados, né? O que cada um do deputado é ali dentro da Assembleia, tá bom? Professor, como é que isso aí cai? Primeiro, a gente tem que saber o que é. Primeira coisa é saber o que faz, de forma geral, o que é esse órgão, tá? Mesa, por exemplo, né? Direciona os trabalhos legislativos e administrativos. Ouvidoria, órgão de interlocução entre a sociedade e a Assembleia. Corregedoria, é o órgão responsável por manter a ordem, decoro e a disciplina, tá? Então, esse aspecto geral, né, esse conceito geral, a gente tem que saber, certo? Pode cair daí uma pergunta mais básica, né? A FGV gosta muito de exemplo, né? Fala assim, fulano de tal faz parte da ouvidoria, pesquisando o regimento interno, viu que esse órgão é responsável por. Aí vai ter lá o conceito, é conceito. Aí vai vir o conceito da corregedoria, da presidência, né? Da mesa, enfim, você tem que saber o que é, tá? Então a gente vai falar sobre o conceito de cada um desses órgãos aí, com calma, tá bom? Composição é um outro tipo de questão. Vai perguntar quem é que faz parte desse órgão. Aí a gente vai ter que saber quem faz parte da mesa, quem faz parte da corregedoria, quem faz parte da ouvidoria, quem faz parte da procuradoria da mulher, tá? E das comissões, especialmente que comissão é um pouquinho mais complexo, mas a gente vai ver com calma, tá bom? Outra questão, aí essa é a mais clássica, é a questão que eu vou falar sobre competência. Ah, pessoal, mas isso é muito chato. Chato é ser pobre, chato é ficar nessa vida de concurseiro muito tempo. Tá certo? Chato é não passar no concurso. Você tem que passar. Então, como é que isso aí cai? A gente vai ver que a mesa tem a sua competência. Tem competência da mesa, competência do presidente, competência do primeiro e do segundo secretário, competência da corregedoria, da ouvidoria, procuradoria da mulher, competência das comissões. São muitas competências. Como é que isso aí cai? A questão vai falar a competência e perguntar de quem é. É uma primeira situação, tá? Ou então vai falar, é competência da corregedoria. Aí vai trazer as opções. Você vai ter que saber dentro daquelas opções, qual é a competência da corregedoria. Né? A FGV é mais clássica, né? Vai dar lá o exemplo, fulano de tal faz parte da ouvidoria. Consultando o regimento, percebeu que é competência desse órgão. Aí vai vir lá. É a mesma coisa, mas ele só coloca uma pessoa lá no. Colocar lá uma pessoa no meio do exemplo, né? Que, enfim, só para dar uma cara de caso concreto, tá bom? Então, e aí, pessoal, como é que a gente faz isso? Ah, aí eu tenho um negócio para te ajudar. A gente vai pegar a competência geral. É dessa competência geral do órgão é que a gente vai para as competências específicas. Por exemplo, lá na mesa tem o artigo 12 que vai trazer as competências da mesa. Essas competências da mesa do artigo 12, elas estão todas relacionadas à competência geral da mesa, tá? Então, cada órgão, eu vou falando isso. Olha, a competência geral é essa. Aí, como é que a gente vai estudar isso? Eu vou ler competência por competência e a gente vai marcar a que é estranha. Olha, isso aqui parece, tá? Por exemplo, tem uma competência dada à presidência, do presidente, que
parece competência do corregedor. Então essa a gente marca. Opa, essa daqui é estranha, né? Ela não era para estar aqui, então era para estar em outro lugar, tá? Enfim, então a gente vai fazer isso com cada uma das competências, tá? Mesa está no artigo 12, do presidente está no artigo 14, né? A gente tem do secretário, primeiro secretário, artigo 16, segundo secretário, artigo 17, ouvidoria está no artigo 18, corregedoria está no artigo 22 e procuradoria da mulher está no artigo 24A. A pessoa tem que decorar todos esses artigos? Não, tu não. Eu que sou doido e decoro artigo. É de tanto ler, né? A gente acaba sabendo, né? A gente acaba acostumando, né? Onde é que estão essas coisas, tá? Mas você não vai cair. As competências da ouvidoria estão no artigo 2 pontos. Pelo amor de Deus, tá? Não cai assim não, tá bom? Então a gente vai começar com a mesa, tá? A mesa, gente, é o órgão responsável pela direção dos trabalhos legislativos e administrativos. Legislativos, função típica, e administrativos como função atípica. Então a mesa, ela direciona os trabalhos. As competências dela estão relacionadas à casa como um todo, à Assembleia como um todo. Essa que é a principal diferença entre as competências da mesa e do presidente. Diz respeito à casa como um todo, então é a mesa. Diz respeito ao cotidiano, ao dia a dia, aquelas coisas que têm que ser resolvidas ali, aí é o presidente. Tá? A principal diferença é essa. Tá bom? A mesa ela é composta, como eu falei, por 9. São 9 membros. Nós temos o presidente, temos 4 vice-presidentes, esses 5 fazem parte da presidência, e nós temos 4 secretários, tá? Os vice-presidentes e os secretários, eles são organizados em número ordinal. Professor, que diabo é o número ordinal? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro, quarto. Secretário, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro e quarto secretário, tá? É assim que funciona. Por que é ordinal? Porque eles vão substituindo os que estão acima nas suas ausências e impedimentos. Então, segundo o vice-presidente saiu, o terceiro assume o lugar dele. O presidente saiu, assume o primeiro vice. E o primeiro vice não está, assume o segundo. Aí o segundo vice-presidente vira presidente naquela sessão. É assim que funciona, tá bom? Então a gente vai ter que saber, primeiro, né, como é feita essa composição, tá? Eu vou esquematizar isso daqui. E aí a gente vai ter que saber como é que ocorrem as substituições, tá? Aí eu acabei de falar também, né? O presidente saiu, assume o vice-presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo, o terceiro, o quarto. Pessoal, pode acontecer do presidente, por exemplo, não estar em São Luís, aí quem vai assumir a sessão o primeiro vice-presidente. Não está o primeiro vice, assume o segundo. Não está o segundo, assume o terceiro. Rapaz, não tem mais ninguém. Quem é que vai assumir? Aí assume o primeiro secretário. E vai. Tá? Mas também, durante a sessão, a gente tem competências, atribuições lá do primeiro secretário. Na sessão, cadê o primeiro secretário? Não tá, chama o segundo. E cadê o segundo? Também não tá, chama o terceiro. Também não tá, chama o quarto. Aí o quarto secretário assume as atribuições do primeiro secretário. E do segundo secretário? Não tem mais ninguém. E agora? Vai ter a sessão sem o segundo secretário? Não pode, tem que ter ele lá. Aí chama quem? Vai chamar o deputado mais idoso dentre aqueles que possuem maior número de legislaturas. Ou seja, legislaturas. Então, digamos lá que tem um deputado que está na sua quarta legislatura, quinta legislatura, esse é o que tem mais legislaturas lá. Hoje em dia eu nem sei quem é que tem mais legislaturas, né? Esse tem 5 legislaturas, por exemplo. Nós temos 3 deputados com 5 legislaturas. Qual dos 3 vai assumir essa função? Dentre eles, o mais idoso. Toda vez que eu falar assume o mais idoso, você coloca sempre entre parênteses, dentre aqueles que possuem mais legislatura, tá? Isso acontece de vez em quando dentro do regimento. Se eu falar, assume o deputado mais idoso. Aqui é o deputado mais idoso. Não é o mais velho, né? Tá? Em primeiro lugar, não é mais velho, é mais idoso. Não é o mais idoso da casa, é o mais idoso dentre aqueles que possuem mais legislaturas, tá? Vai ser sempre assim, tá bom? Então a substituição se dá dessa forma, tá certo? E a gente vai falar sobre a perda da cadeira, tá? Enfim, isso aqui inclusive eu acho que não vai nem caber aqui não, tá? Acho que eu tenho que passar para outro slide. Mas enfim, vamos escrever isso daí. Então a composição, olha só, é formado pelo presidente mais 4 vice-presidentes. Ficou legal?
mais, vou colocar de outra cor, mais 4 secretários. Aí, como eu falei, vice-presidente e secretário são em número ordinal, tá? Por que eu botei de outra cor? É só para lembrar que esses aqui fazem parte da presidência e aqueles lá fazem parte da secretaria. Certo? Essa perna da cadeira aqui, gente, eu vou tirar isso daqui, tá? Porque eu vou ter que colocar junto lá quando eu falar sobre as reuniões, tá? Enfim, então não vou colocar aqui não, tá bom? Vou fazer logo isso, tá? Pra gente ficar bem organizado, tá bom? Vou tirar isso aqui daqui, certo? Voltamos. Pronto, sem prejuízo nenhum, tá? Aqui a gente faz ao vivo. E a substituição? A primeira coisa que eu falei é na sequência ordinal. Não ficou legal. É na sequência ordinal. Aí, como eu falei, se não tiver sem vice-presidentes nesse caso bem aqui, ó, a presidência passa aos secretários, tá? E sem secretários, aí pode passar a qualquer deputado, tá? Aí quem convida é o presidente. Certo? Pronto, beleza. Aí, vamos falar agora das reuniões, tá? Olha aqui pra mim. Gente, vamos falar aqui das reuniões da mesa. As mesas, eu falei, a mesa, gente, ela é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e administrativos, certo? Para isso, elas se reúnem. Elas vão ter que se reunir, os membros da mesa, né? Os 9 membros da mesa, presidente, 4 vice-presidentes, 4 secretários, eles vão ter que se reunir para debater. Vamos discutir aqui. Olha, vamos fazer o concurso. Não vamos. Enfim, né, o concurso que você está estudando aqui agora, por exemplo, veio de uma reunião da mesa. A mesa se reuniu, olha, está precisando aqui de cumprir lá o TAC, né, o termo de ajustamento de conduta, então a gente vai ter que fazer esse concurso. Né? Ele vai ter que sair uma hora, né? Era para ter saído desde 2019. Né? Estamos enrolando aí. Tá? Então a mesa vai se reunir para isso, para tomar as decisões relativas à casa. Tá? Inclusive as competências gerais da mesa estão relacionadas ao funcionamento da casa como um todo. Pessoal, e como é que ocorrem essas reuniões? Nós temos 2 tipos de reunião. Primeiro, reunião ordinária. A reunião ordinária é aquela que ela tem que ser marcada com frequência, tá? Pessoal, com frequência não é tão frequente assim, tá? Ela funciona uma vez por quinzena. A cada 15 dias, eles se reúnem uma vez, tá? Em data pré-fixada. Eles vão saber quando é que vai se reunir. A cada quinzena, outra reunião, tá? Essa é a ordinária, tá bom? Mas temos também as reuniões extraordinárias. Olha, a gente precisa votar isso aqui com urgência, decidir isso aqui com urgência. Então, convoca uma reunião extraordinária. Aí ela vai ocorrer a qualquer momento, tá? Quem convoca? O presidente ou 4 membros da mesa. Tá? Então pode reunir, por exemplo, primeiro secretário, terceiro secretário, quarto secretário e o segundo vice-presidente. Eles se entram em acordo e convocam uma reunião extraordinária. Certo? Dessa reunião extraordinária, gente, participam quem? Os membros da mesa, os 9. Pessoal, e os outros deputados que quiserem saber o que está acontecendo, eles não podem participar, não? Claro que pode. Só que eles não fazem parte da mesa.
Então eles participam, né? Eles podem falar, eles não podem votar. Então qualquer deputado tem direito a participar da reunião, mas não tem direito a voto, certo? Outra coisa, o regimento fala que se um deputado ele faltar, olha só, 5 reuniões ordinárias consecutivas. Gente, uma reunião ordinária é a cada quinzena. 5 consecutivas são 2 meses e meio, né? 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias. 2 meses e meio. Se o membro da mesa faltar às 5 reuniões ordinárias consecutivas, tá? Ou seja, se ele faltar 1, 2, 3, 4 e participar da quinta, aí tá tudo tranquilo. Se ele faltar às 5 consecutivas, ele perde o lugar na mesa. Pessoal, se ele perder o lugar na mesa, o que tem que fazer? Novas eleições em até 5 sessões. Certo? Tá? Enfim, é basicamente isso que a gente tem que saber das reuniões. A pessoa pode cair? Pode. Em 2013, inclusive, caíram 2 questões sobre isso daqui, tá? Cargos diferentes. Tá bom? Certo? Então vamos anotar. Então, reunião, ela pode ser ordinária ou ela pode ser extraordinária. Tá? A ordinária, como eu falei, ela é uma vez a cada quinzena. Tá? E a extraordinária? Ela ocorre quando ela é convocada. Convocada por quem? Pelo presidente ou por 4 de seus membros. Pronto. Tá? Só eles que podem participar? Não, eu falei, gente. Qualquer deputado pode participar. Só que, vou botar de outra cor, sem direito a voto. Beleza. O que mais? Como eu falei também, perda do lugar. O deputado ele vai perder o lugar se ele faltar a 5 reuniões. Não é qualquer reunião, tem que ser a ordinária. E tem que ser de forma consecutiva, tá? Se ele faltar a 5 reuniões ordinárias, 5 reuniões ordinárias consecutivas, aí ele perde o lugar na mesa, tá? Óbvio, se essa falta aqui ela tem que ser injustificada, tá bom? Sem causa justificada. Certo? Bem tranquilo, né? E aí, gente, agora a gente vai falar sobre as competências da mesa, tá? Olha aqui pra mim. Como é que a gente vai estudar isso aqui, gente? Ó, a competência geral da mesa, né, é a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos. Essa é a competência geral, certo? Dessa competência geral vão sair as competências específicas, essas que a gente vai ver no artigo 12 agora, certo? Então as competências específicas vêm na competência geral. E essa competência geral, da direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos, diz respeito ao funcionamento da casa como um todo. Isso que vai diferenciar, e aí é que pode haver maior confusão, né? Isso que vai diferenciar em relação às competências e atribuições do presidente. O presidente tem as suas atribuições, no artigo 14, a mesa tem as suas. Os dois estão responsáveis por dar esse direcionamento à casa. A diferença é, a mesa, essa direção diz respeito à casa como um todo, ao funcionamento da casa como um todo. Tá? O presidente diz respeito às atribuições do presidente, diz respeito principalmente ao dia a dia, ao funcionamento diário, aquelas coisas que têm que ser resolvidas ali,
naquela hora, tá? Você tem que imaginar assim, ó, se você mora em condomínio, né? Se não mora, pergunta para quem mora. É mais ou menos assim, ó. De um condomínio, a gente tem o síndico. Esse cara, ele tem certas competências diárias, resolver problemas ali, alguma coisa de gastar dinheiro ou outra ali. Mas nós temos, né, o conselho. Esse conselho é a mesa. Então vai precisar de fazer alguma coisa que precisa de dinheiro, tem que perguntar para o conselho. Você autoriza o conselho? Autoriza. É isso que a mesa faz. Tá certo? Outras coisas tem que perguntar para o condomínio inteiro. Né? A famosa taxa extra, por exemplo, não dá. O síndico não vai falar assim, vou instituir, tem que ter taxa extra aqui. Não. Pergunta para todos os condôminos. A mesma coisa aqui, tem coisa que tem que perguntar para o plenário. Plenário, vocês deputados autorizam? Aí sim, o deputado autoriza. Tá? Funciona mais ou menos assim, tá? É óbvio, né, que é uma comparação assim, com competências completamente diferentes, né? Mas, enfim, né? Uma visão geral fica mais fácil para você entender, tá bom? Então eu vou ler isso aqui com calma, vou marcar os pontos mais importantes e aí alguns pontos eu vou ter que parar para explicar melhor, tá? Vamos lá. Então essa competência aqui, eu vou anotar bem aqui em cima o que eu falei, né? Nós temos uma atribuição geral, né? Uma competência geral, que é o quê? A direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos. Certo? E essas competências aqui, como eu falei, elas dizem respeito à Casa Legislativa como um todo, tá? É o funcionamento da casa como um todo, tá bom? Quer ver? Vamos lá, ó. A gente vai marcar aqui o que é mais importante, ó. A mesa compete privativamente, dentre outras atribuições, ou seja, quando eu falo assim, dentre outras atribuições, eu estou falando... Opa. Eu estou falando, gente, que esse rol aqui, ó, dentre outras atribuições, eu estou falando que esse rol aqui é apenas exemplificativo. Exemplificativo. Ou seja, aqui estão apenas exemplos de atribuições da Assembleia, estabelecidas em lei, nesse regimento interno, por resolução, ou delas implicitamente resultantes. Primeiro, dirigir todos os serviços da Assembleia. Professor, a Assembleia no meu regimento está com acento. Pois tira aí, porque está errado. Enfim, dirigir todos os serviços. Vamos voltar aqui para o marca-texto. Todos os serviços. É isso aqui, ó. É direção dos serviços administrativos. Tá? Legislativos. Dirigir todos os serviços da Assembleia durante as sessões legislativas e nos seus interregnos. Tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. Né? Direção dos trabalhos legislativos e serviços administrativos. Promulgar emendas. Esse aqui você marca. Eu vou marcar até de outra cor. Você marca. Porque esse é importante. Por que, pessoal? Porque, em regra, gente, promulgar lei, em regra, é do governador. Essa daqui, emenda à Constituição, é PEC, não passa pelo governador. Tá? E a gente vai ver lá na frente que é atribuição da mesa promulgar a emenda. Ou seja, não passa pelo governador. Não passa pelo governador. Ou seja, o governador não sanciona e veta, né? Eu falei no bloco anterior que quando termina, vai para o governador sancionar e vetar. Não, a emenda à Constituição não passa pelo governador, tá? Vamos continuar. Dar parecer sobre as proposições que visem modificar o regimento. Gente, o regimento é de onde? É da casa? Não vai falar sobre o funcionamento da casa. Tudo que diz respeito ao regimento interno é feito pela mesa, tá?
Outros órgãos podem sugerir modificação, tá certo? Mas modificar é a mesa. Conferir aos seus membros atribuições ou encargos referentes aos serviços legislativos e administrativos da Assembleia, ou seja, olha só que legal. Talvez, às vezes a gente nem percebe, né? Eu tô falando aqui, ó, que compete o quê? Privativamente. Isso aqui, gente, ó, é diferente de exclusivamente. Qual a diferença? Quando eu falo que é privativo, eu estou dizendo que é delegável. Isso bem daqui, ó, conferir a seus membros atribuições ou casos referentes ao legislativo, eu estou falando que essas atribuições, elas são delegáveis. Que interessante, né? Essa que é a diferença entre privativo e exclusivo. Exclusivo não posso delegar. É diferente. Diferente. Privativo, eu posso. É que nem assim, eu falo, para explicar isso aqui, olha para mim, ó. Quando eu dou aula, por exemplo, de direito constitucional, né, eu vou falar sobre privativo e exclusivo. Qual a diferença? Privativo, né, gente, lembra de privacidade. A sua privacidade, você não pode compartilhar. Privacidade não quer dizer que você... Exclusividade é o que você... você faz só com você mesmo, você não compartilha com ninguém. Privacidade, você tem, quando você é casado, né? A sua privacidade você divide com a sua esposa, com o seu esposo. Então, privacidade é delegável. Eu posso abrir para outras pessoas. Quando é exclusivo, aí eu não posso abrir para ninguém. Essa que é a diferença, tá? E esse inciso fala justamente isso. Eu posso delegar essas atribuições, tá bom? Eu falei que essa competência a gente tem que escrever um monte de coisa, tá? Não é só ler, gente, tá? A gente tem que entender, tá bom? Vamos voltar. Estabelecer diretrizes para a divulgação das atividades na Assembleia, tá? Isso aqui não tem muita coisa a falar. Continuar. Ainda sobre a mesa. Continuar. 12. Artigo 12, inciso 6º. Tomar as providências adequadas para promover e valorizar o poder legislativo, resguardar seu conceito perante o povo, enfim, né? Tomar as providências cabíveis por solicitação do interessado para a defesa judicial e extrajudicial, vou botar bem aqui, ó, defesa judicial e extrajudicial do deputado. Pessoa, então, quer dizer que a Assembleia defende deputado, ou seja, a Assembleia vai pagar o advogado do deputado? Calma. Contra ameaça ou a prática de ato atentatório ao livre exercício e das prerrogativas constitucionais. Certo? Olha aqui para mim. Ó. Eu tenho que explicar um pouquinho mais com calma. A gente vai ver que os deputados eles têm algumas imunidades. Né? Por exemplo, ele tem imunidade material. Quer dizer que eles não podem ser processados. Né? Eles são imunes às suas palavras, opiniões e votos. Então, quando o deputado ele fala alguma coisa, né, que dali ele tem uma imunidade. Tá? Ele não pode ser, por exemplo, também, imunidade formal, ele não pode ser preso salvo em flagrante delito por crime inafiançável. Se acontece alguma coisa que fere essa imunidade, a gente está falando de prerrogativa do deputado. A gente está falando do exercício da sua função. Aí sim, a mesa ela adota as providências para a defesa judicial e extrajudicial desse deputado. Por quê? Porque essa defesa diz respeito às suas prerrogativas, às suas imunidades. Então eu vou defender não o deputado, eu vou defender as suas prerrogativas, o seu direito de expor, né, o seu direito de ter essa imunidade. Tá bom? Agora, se um deputado, por exemplo, ele vai se divorciar, e aí a esposa dele processa ele, né? Agora querendo virar ex-esposa. A Assembleia vai defender esse deputado? Claro que não. O deputado cometeu um crime, homicídio, sei lá, né? Peculato, né? Ou mais comum, corrupção. O deputado cometeu crime de corrupção. A Assembleia vai defender esse deputado? Não. Porque a gente não está falando de prerrogativa. Vai defender se for relacionado à prerrogativa. Tá bom? Beleza? Vamos continuar. Prover a polícia interna, isso aqui é serviço administrativo. A gente vai ver lá na frente que a polícia da Assembleia é competência da mesa, mas eles podem solicitar reforço da polícia militar. Tá? Podem. Isso aqui é um pode. Vamos lá. Prover através da polícia administrativa da Assembleia a segurança, o transporte, atendimento parlamentar, quando necessário. Tá certo? Declarar a perda do mandato de deputado de ofício mediante provocação, ou seja, que ela só declara, tá bom? Ela não vai decidir, a gente vai ver, tem uma outra hipótese que é decidida pela Assembleia.
de qualquer de seu membro ou partido político, representação na Assembleia assegurada pela defesa, nos casos previstos no 3, 4 e 5. Tá? O que é isso aqui? São 3 situações, né? Faltaram o texto das sessões, perda de suspensão de direitos políticos, ou então quando é decretado pela Justiça Eleitoral. Tá? Isso aqui está previsto também no nosso regimento, viu? Além do artigo 38 da Constituição. Olha aqui para mim, ó. Então, o deputado ele pode perder o mandato. Essa perda do mandato pode se dar em 2 situações. Ou ela é declarada pela mesa, ou ela é decidida pela Assembleia. A mesa declara, de certa forma, quando não há o que questionar. Tá? Meu Deus, não olho no meu olho aqui. São 3 situações. Quando o deputado ele falta um texto das sessões, faltou um texto das sessões, não tem o que questionar. Cadê o ponto dele? Não tem. Tá? Então a mesa vai lá e declara. Certo? Quando ele perde ou tem suspenso seus direitos políticos, sem direito político, o deputado não pode exercer mandato. Então se não pode exercer mandato, né? Acabou. Vai ter que sair. Então a mesa declara. Ou então quando decretado pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral já decidiu, você tem que perder o mandato. Por exemplo, teve abuso de poder econômico, abuso de poder político durante as eleições, vai ter que perder o mandato. A mesa vai fazer o quê? Já está decidido, então ela só declara, tá? Tem outras situações que são decididas pela Assembleia, né? Condenação criminal transitada em julgado, quando infringe alguma incompatibilidade, então por quebra de decoro. Tá? Essas 3 situações é a Assembleia quem vai decidir. Certo? Vamos continuar. Tem mais, professor? É desgraça pouco, né? Bobagem, né? Vamos continuar. Deliberar sobre requerimento de licença. A gente vai ver que nós temos algumas licenças que são concedidas ao deputado, né? A mesa ela tem 48 horas para decidir sobre isso aqui. A gente tem uma licença que não é a mesa, tá? Que é a licença para missão diplomática. Ou missão, desculpa. Aí quem decide é a Assembleia, tá bom? Encaminhar ao Poder Executivo os requerimentos de informação. Isso aqui, existem esses requerimentos que são enviados para o Poder Executivo, perguntando para ele alguma coisa, tá? Eu estou pedindo informações. Nomear na forma regimental as comissões permanentes. E tem uma coisa interessante, a comissão permanente ela não é criada, ela é nomeada. Pessoal, como é que cria comissão permanente? Ela já está criada. Ela já está aqui no regimento interno, ela já existe. Então a gente vai só compor ela, tá? Conceder licença ao deputado, obedecidas às exigências regimentais. Aqui vai deliberar sobre requerimento e aqui vai conceder. Propor privativamente à Assembleia, privativo, não exclusivo. Projeto de resolução dispondo sobre a sua organização, funcionamento, regime jurídico, criação, transformação e extinção de cargo, emprego, função, fixação de remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na LDO. Certo, gente? Bem tranquilo, né? Tem mais um aqui, ó. Prover no sentido de ocupar os cargos, empresas e funções de servidores administrativos da Assembleia. Pessoal, como assim? Você não está fazendo concurso? Quando você passar nesse concurso, quem vai te nomear vai ser uma portaria. Quem vai te nomear? A mesa, tá? Bem como conceder licença, apostadoria, vantagens ou colocá-los em disponibilidade. Tem mais, professor? Calma, tá acabando, ó. Aprovar a proposta orçamentária da Assembleia. A Assembleia também tem a sua proposta orçamentária e vai encaminhar ao Poder Executivo, tá? Pessoal, como é que funciona isso aqui? Não vamos aprofundar, tá bom? A Assembleia manda para o Poder Executivo, o Poder Executivo ele junta todos os orçamentos e manda de volta para a Assembleia. Né? Porque vai ter orçamento do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública. O Executivo junta tudo, consolida e manda de volta para a Assembleia para aprovar. Tá? Enfim. Encaminhar ao Executivo as solicitações de créditos adicionais. Aqui também é orçamento. Tá? Necessários ao funcionamento da Assembleia. Cumprir, óbvio, todo mundo tem que cumprir a determinação judicial. Determinar a abertura de sindicância ou a instauração de inquérito administrativo. Isso aqui é quando algum servidor ou deputado comete alguma infração disciplinar. Autorizar a abertura de licitação, gente. Vai comprar. Autoriza a abertura. Né? O ordenador de despesa é o presidente, mas quem autoriza é a mesa. Autorizar a assinatura de convênio e contrato. Apresentar à Assembleia na sessão de encerramento o relatório.
tá? Esses, gente, que eu tô falando mais rápido é porque tem uma probabilidade menor de cair, tá? Então não vão ficar perdendo muito tempo, não. E aí, esse aqui é o último. Elaborar, ouvidos os líderes e presidentes de comissão, o projeto de regulamento interno das comissões, que faz parte desse regimento, tá? Ah, professor, tem que estudar isso? Não. Propor a ADI, ação de constitucionalidade, por iniciativa própria ou a requerimento de deputado. Se a gente for lá na Constituição Estadual, a gente vai ver, eu não lembro exatamente, mas salvo engano é o artigo 90 e alguma coisa, 91 eu acho, que vai falar que a mesa, não é a Assembleia, é a mesa que tem iniciativa da ADI. Não só a ADI, tá? É a ADO e a ADC. Né? Enfim, tá? Vamos continuar. Decidir conclusivamente em grau de recurso matérias referentes ao ordenamento jurídico do pessoal e serviço administrativo. Esse aqui não é uma competência originária, é uma competência recursal. Exercer fiscalização financeira sobre órgãos e entidades supervisionados, total ou parcialmente pela Assembleia, certo? Fiscalização, né? Competência, a gente fala que é a função típica, né? Encaminhar ao TCE a prestação de contas. Agora aqui, gente, o TCE vai só elaborar um parecer. Um parecer. Pessoal, quem é que julga? Parecer. Quem é que julga as contas do governador? A Assembleia. E quem é que julga as contas da Assembleia? A Assembleia. A própria Assembleia. Beleza. O que mais que a gente tem aqui? Ah, temos questão. Olha para mim. Tá? Acho que são 3 questõezinhas aqui rápidas, tá? Então, gente, ó, as competências são essas, certo? As primeiras são as mais importantes, tá? As bancas, elas costumam pegar as primeiras, tá bom? Pessoal, então eu vou ler só as primeiras. Não, vai ler todas, tá? Mas percebam que todas elas dizem respeito ao funcionamento da casa como um todo, tá bom? Tá? Bem tranquilo. Como é que eu vou fazer, né? Durante as aulas, durante os blocos, eu vou trazer questões dos concursos anteriores. Ao final, eu faço uma bateria de questões inéditas, tá bom? Então, vamos responder essas questões aí, vamos lá. Pronto. A lema, ó, de acordo com o regimento interno, a mesa é o órgão de direção dos trabalhos e dos serviços, né? Acerca da sua composição. Essa aqui foi questão dada. E aí quem fica com raiva de questão dada, gente? É quem estuda. Olha aqui, ó. A mesa diretora compõe-se de presidência e de vice-presidência, constituindo-se a primeira do presidente e a segunda de 3. Não, tá errado, né? É a segunda de 2, tá errado. De 3, tá errado. Tá errado. Compôs presidente e secretaria. Isso. Constitui-se a primeira do presidente e 2 vice, não são 4. Então só pode ser a letra E. Tá? Pessoal, se eu ler muito rápido, é porque é muito fácil. Vamos lá. Aí você pode pausar o vídeo, tá? Eu até aconselho fazer isso. Ó, aqui agora, pausa, responde, depois responde comigo, tá bom? Leia o fragmento a seguir. De acordo com o regimento interno da Lema, perderá o lugar na mesa o membro que deixar de comparecer a... Pelo amor de Deus, né? São quantas reuniões? 4 reuniões ordinárias, mas desde que sejam consecutivas, né? É 4? Não, são 5. 5 reuniões ordinárias consecutivas, ainda que... Não, sem causa justificada. Letra E. Vamos lá. A mesa diretora é o órgão de direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos. A mesa diretora deve reunir-se ordinariamente uma vez por quinzena. Onde é que está isso? Letra B. Tá? Olha aqui para mim. Pronto, gente. Finalizamos a mesa. Tá certo? A gente estendeu um pouquinho mais para a gente não quebrar, né? É quebrar aqui, voltar no outro bloco só para falar de competência? Não. Vamos falar logo tudo aqui. Tá bom? Finalizamos aqui. Próximo bloco a gente dá continuidade e falar sobre o presidente. Certo? Até mais.